Reforço no São Paulo a pedido de Dorival Júnior, risco de demissão no Corinthians para Vanderlei Luxemburgo e a chance de o Palmeiras rescindir seu contrato com a Puma. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses temas, atualiza também sobre uma vitória importante alviverde contra a W Torre na Justiça. Tem as últimas do mercado. Fran Sérgio pode pintar mesmo no Vasco da Gama? Essa possibilidade é real. Tem ainda detalhes sobre o Flamengo que perdeu um processo contra Guerreiro, várias outras novidades importantes. Tenho certeza que você vai curtir bastante esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela jogos desse sábado. Tem Brasil em campo, mas eu separei outras dicas de apostas bem fáceis para você se dar bem. Tem, por exemplo, Portugal e Bósnia. Portugal é muito favorito. Luxemburgo e Liechtenstein. Luxemburgo tem tudo para vencer. O mesmo vale para a República Tcheca contra Ilhas Faroe. Para completar, ainda tem Bélgica e Áustria. Bélgica favorita. Se você fizer uma aposta tripla ou quádrupla com esses jogos, tem grande chance de se dar bem. Para participar na aposta ganha é super simples. Só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e vem se divertir comigo. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A ideia é te deixar super bem informado com notícias mais curtas, depois a gente parte para as notícias principais. A primeira delas, Corinthians renovou o empréstimo de Juan Oliveira, que outro dia marcou o gol do empate contra o Cuiabá. O vínculo se encerrava agora no dia 30 de junho. Corinthians estendeu esse vínculo por mais uma temporada, atleta que pertence ao Metropolitanos. Para ficar com o Juan Oliveira em definitivo, Corinthians vai precisar desembolsar R$ 1,5 milhão por 60% dos direitos econômicos. Já o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, me contou que ainda não dá para cravar a chegada do Marinho ao Leão do PC. As conversas estão avançadas, Fortaleza fez uma proposta importante, que vai, entre salários e luvas, garantir R$ 660 mil por mês ao Marinho. Mas antes de deixar o Fla, o Marinho ainda quer uma compensação financeira. Bora falar também sobre Lucas Beleze, lembra dele? Zagueiro revelado no Corinthians, foi o atleta mais novo a estrear como profissional do Timão, eram 16 anos, 1 mês e 21 dias, pois ele deixou o Corinthians de graça e assinou nesta sexta-feira contrato com o Atlético Paranaense. Para completar, o Poveda, artilheiro da Série B do ano passado pelo Sampaio Corrêa, tem negociações avançadas com o Vitória. Foi um pedido do Léo Condé, técnico com quem ele trabalhou no Sampaio. O Poveda vinha jogando no Bolívar, da Bolívia, não se adaptou à altitude, o técnico por lá já havia dito que topa negociá-lo, topa liberá-lo, e o Alverca de Portugal está encaminhando a transferência do Poveda para jogar a Série B pelo Vitória. A saideira do giro de notícias, o Sport tem a intenção de contratar Diego Souza, centroavante cujo vínculo no Grêmio se encerra em 30 de junho. Ninguém sabe se o Diego Souza permanece ou não no tricolor gaúcho. Bora falar sobre o Palmeiras e a situação da Puma, que envolve também o Bahia. O PVC está informando que a Puma tem negociações avançadas para se tornar fornecedora de material esportivo do Bahia a partir da próxima temporada. O Grupo City, que é dono da SAF do Bahia, se repetiria algo que fez com o Manchester City. Você sabe que o City tem como fornecedora de material esportivo a Puma. E é nesse contexto, a partir de 2024, que o Bahia passaria a usar a fornecedora de material esportivo, que também é parceira do City. A notícia explodiu como uma bomba no Palmeiras. Isso porque o Verdão, quando fechou com a Puma, exigiu um contrato de exclusividade entre clubes de futebol no Brasil. A repercussão é tão negativa que já há gente no Palmeiras trabalhando para a rescisão do contrato com a Puma, até porque existem uma série de outros pequenos problemas na parceria. Questões envolvendo a qualidade dos uniformes, o preço, a falta de alguns produtos nas lojas espalhadas pelo Palmeiras pelo país. Tudo isso tem pesado de maneira significativa e eu não ficaria surpreso se o Palmeiras trabalhasse a partir da confirmação da Puma no Bahia para a rescisão do contrato. A Adidas é adorada dentro do Palmeiras e poderia ser uma alternativa para 2024. Adidas que está deixando o São Paulo, onde colecionou também ainda mais problemas do que essa relação entre Puma e Palmeiras. Prometo ficar de olho nessa história para ir atualizando vocês, beleza? Hora de falar sobre o Oscar, que revelou a preferência de seus filhos para sua volta ao Brasil. Oscar que tem contrato
com o Shandong até Xangai SPG, que mudou de nome, agora é Xangai Port. Esse é o nome do clube do Oscar. O Oscar tem contrato lá na China até novembro de 2024, muito difícil imaginar que ele seja liberado antes, salário de 10 milhões de reais por mês. De qualquer forma, em uma entrevista ao jornal Super Esportes, o Oscar revelou que a sua filha tem torcida por um time e que seu filho torce por outro time, e os dois fazem pressão para que ele se torne reforço desses times. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Como meus filhos estão crescendo mais, acabam me cobrando. A minha filha, por exemplo, torce para o Corinthians. Não sei o porquê que ela torce para o Corinthians. E ela sempre fala, pai, vai para o Corinthians. Já o meu filho é flamenguista e pede, pai, vai para o Flamengo. O Oscar também contou nessa entrevista que, além desse embate, ambos ainda têm o sonho de ver o pai voltar a jogar no Chelsea. Eles eram pequenos quando o Oscar era atleta do Chelsea na Premier League. Não espere por Oscar tão cedo, tá? O fato dele ter um contrato extremamente vantajoso do ponto de vista financeiro, isso é importantíssimo para o Xangai, o impede de ser negociado por agora. Hora de falar sobre o São Paulo com contratação importante a pedido de Dorival Júnior, mas não se trata de reforço para o campo. O Tricolor fechou nas últimas horas com o João Marcos Soares. Não conhece? Ele era gerente de mercado e chefe da área de scout do Ceará. Dorival conheceu o João na estadia. O Dorival trabalhou no Ceará antes de ir para o Flamengo e, por consequência, antes do São Paulo. E ficou encantado com o trabalho do João Marcos. Capacidade de encontrar jogadores, de descobrir atletas de qualidade. O Dorival entendeu que essa aquisição para o São Paulo seria fundamental e o Tricolor abriu os cofres para fechar com esse cara que passa a ser chefe do departamento de análise de mercado do São Paulo. O papel dele vai ser super importante nas próximas janelas de transferência, especialmente com a possibilidade de o São Paulo perder atletas importantes. Não se descarta a chance de Beraldo, zagueiro, Pablo Maia, volante, e Rodrigo Nestor, meia, serem negociados pelo menos um ou dois desses três nessa janela de transferências. O São Paulo precisa de dinheiro. E aí que o João Marcos, com todo o seu conteúdo, uma extensa lista de atletas que podem ser contratados, vai ser útil na reposição dos jogadores. São Paulo também pensa a médio e longo prazo. A partir da capacidade de trabalho do João Marcos, o São Paulo entende que pode ter contratações importantes, algo que faz tempo que o São Paulo não consegue. O Tricolor tem errado demais na hora de contratar, algo bem diferente do que fazia, por exemplo, na década passada, quando era um dos clubes mais vencedores do futebol brasileiro. Só para completar, João Marcos é gaúcho, começou trabalhando por uma empresa de consultoria que fazia scout para clubes até chegar ao Ceará e arrancar bastante elogio de todos por lá. Quero falar agora sobre Fran Sérgio. Qual que é a verdade em relação ao volante de 30 anos de idade que pertence ao Bordeaux e passou a ser muito especulado nas últimas horas como um possível reforço do Vasco? O pessoal da 777 assegura que esse nome nunca esteve na pauta do Vasco. Deve ser algum empresário trabalhando para tentar colocá-lo no Cruz Maltino. O Vasco vai buscar um volante. A prioridade número 1 é Cuellar, volante que pertence ao Al Hilal e tem negociações também com o Corinthians Internacional. Se a coisa com o Cuellar não avançar, a tendência é que o Vasco priorize a contratação do Campuzano. Esse volante argentino pertence ao Boca Juniors e já está na mira do Vasco desde o início da temporada. Falando sobre outros reforços, para o Cruz Maltino, além de um volante, o Vasco também procura um zagueiro e um camisa 10. O zagueiro, existem algumas novidades no mercado. Lianco, por exemplo. O Vasco já fez proposta ao Southampton e está esperando por uma resposta, proposta de empréstimo com obrigação de compra. O Lianco já assinou que toparia jogar no Vasco. Balbuena. Recentemente o Vasco fez uma consulta ao Corinthians, Paulo Brax procurou informações com o pessoal do Timão, mas ainda não se sabe ao certo se essa negociação vai avançar. Quem pode não ficar no Vasco é Robson Bambu, zagueiro que está emprestado pelo Nice e não agradou. O Vasco cogita a possibilidade de devolver o Bambu ao time francês na metade do ano. Sobre o camisa 10, o nome dos sonhos é o Lanzini, que acaba de deixar o West Ham. Seu contrato se encerra no fim desse mês, mas o clube inglês já anunciou que ele não fica, negócio dos mais caros, até por conta da valorização do atleta que tem mercado no futebol europeu. Bora falar agora sobre o Flamengo, que perdeu o processo para Guerreiro. Você talvez nem se lembre, mas o Guerreiro, enquanto atleta do Flamengo, ficou um tempão parado, suspenso por causa do doping. E o Flamengo foi à justiça para cobrar R$1.800.000 do Guerreiro por esse período de interrupção, período em que ele não conseguiu se colocar à disposição. O Flamengo acaba de perder na justiça esse pedido de R$1.800.000. E além de não conseguir a indenização por parte do atacante, o Fla ainda vai ser obrigado a bancar R$180.000 ao atacante. Ou seja, o tiro acabou saindo pela culatra. Guerreiro que já defendeu outros clubes no futebol brasileiro e também da América do Sul.
Para completar sobre o Flamengo, é legal contar que o goleiro Cássio Assis, de 15 anos, que estava no Avaí e tem passagem pela seleção brasileira sub-15, acaba de ser contratado pelo Fla, informação divulgada pelo Flazoeiro. Queria contar ainda que o Famalicão confirmou a compra do zagueiro Otávio, que vai render 2 milhões de reais ao rubro-negro. Bora falar agora sobre W Torre versus Palmeiras. Nessa sexta-feira, a Justiça Comum entregou uma notificação à W Torre, dando um prazo de 3 dias úteis para a quitação de 128 milhões de reais. Importante contar que essa informação foi divulgada pelo Danilo Lavieri. A tendência é que a W Torre recorra da decisão para não fazer o pagamento. A W Torre admite pendências com o Palmeiras, mas entende que a Leila Pereira foi intransigente nas tratativas e que o Verdão também deve algumas coisas à W Torre. Caso a W Torre não recorra dessa decisão, ela vai ter até quarta-feira para fazer a quitação de pelo menos 30% do valor, além de solicitar o parcelamento do restante. Há risco, inclusive, de a W Torre sofrer penhoras se não conseguir recorrer dessa decisão e tiver que pagar e não fizer o pagamento de 128 milhões de reais. Recentemente, a presidente do conselho da W Torre, a Silvia Torre, se pronunciou admitindo as pendências, mas garantindo que vai arranjar uma solução. Bora fechar o vídeo para falar sobre Vanderlei Luxemburgo, demitido no Corinthians. O desempenho dele é horroroso. 12 jogos com apenas 2 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, aproveitamento de 27% dos pontos, seu pior aproveitamento desde a década passada entre todos os treinadores que passaram pelo Corinthians. Importante. Ele não corre o risco de demissão, por exemplo, se perder para o Santos na volta do time depois da data FIFA, nem se perder para o Atlético Paranaense, mas ele já foi avisado internamente de que há uma missão dentro do clube, tirar o mais rápido possível o Corinthians da zona do rebaixamento do Brasileiro e principalmente passar pelo América na Copa do Brasil. Se o Vanderlei Luxemburgo acabar eliminado pelo América nos confrontos de quartas de final, aí será fim da linha para ele. Vale a lembrança de que os jogos contra o América acontecem nos dias 4 e 11 de julho. Partida de ida fora de casa, partida de volta na Neoquímica Arena. O Corinthians ainda deu a sorte de ter a Neoquímica como fator decisivo no jogo da volta. Lucha não pode cair nesse duelo, nesse confronto, senão será demitido e aí o Timão vai ao mercado novamente para buscar um outro treinador. O que você pensa sobre o trabalho do Luxemburgo? Tá contente? Tá animado? Tá decepcionado? Usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Abraço, tchau!